Agora sim, nós estamos entrando no ar. Estamos começando a gravação deste mais um Footcast Show, agora quinta edição já, nós estamos na quinta edição. Ele Acabou aguentou 5, e aí o Douglas já está doidão, todo mundo. Porque sextou, negada? Pois é, amanhã é sábado, amanhã você vai ouvir uma sextou. E sextou 3 pontos. Momento basquete aqui também no Footcast Show, mas pode. Só quero falar, por exemplo, que o Soldati está dormindo, não vai participar. Eu estou no bar. Não mesmo. Eu tô aqui. Ele está olhando, ele está lá não está naqueles vídeos não, né? Do YouTube. Não. Tá na Gruta Azul ali, cara. Gruta Azul, pá, beleza. Esse celular tá balançando muito, Soldati. O que é isso aí? Tá tendo tremor de terra na sua casa? É o norte que tá na barriga, cara. Eu tá. Assim, eu nunca tinha ouvido esse tipo de desculpa, mas tudo bem. O importante é que nós estamos aqui, coisa e tal, e nós somos amigos e nós vamos acreditar no amigo para que a nossa amizade seja eterna. Pessoal, rapidinho então, sexta-feira, parece que o Brasil, depois de encarar o Peru, o Brasil ainda sente as consequências, né? Venceu o Peru, só para nós fazermos a primeira análise do Peru, porque o Zambrano falou que o Neymar é um grandíssimo palhaço, é um grande jogador, mas é um grandíssimo palhaço. Então, que ficou caído na área e coisa e tal. Será que o Neymar estava emocionado e querendo cair na área do Peru a todo momento? Mas assim, né, o Neymar como palhaço, né, ele descabelou o Peru. Né, em caso ele inverteu a ordem da frase, né? Vocês viram que apesar do Peru cair de 4, ele conseguiu pelo menos as 2 estocadas e 2 bolas entraram. Ô, louco, bicho! Esse é fera, hein? Esse é fera. Será que foram as metidas rápidas? Mas é por causa do Ney, cara. Do Ney Vaselina. Ney Vaselina. Não, olha só, eu tô com o Zambrano. Eu acho que ele é um palhaço mesmo. Ele tá aí? Zambrano? Então é o Zambrano que tá aí. Zambrano. Zambrano do Peru, hein? Do Peru. Esse Zambrano. Ele é zagueiro. Me diz uma coisa, tu não acha que o Zambrano entra forte? Não sei se tu percebeu essas coisas. Por esse zagueiro. Não tem essa daí, meu irmão. Não. Quinta série sempre aqui, rolando aqui. Opa. Aproveitar o momento aí, que já que eu tô falando mesmo, né, cara? Eu queria deixar registrado aí, né? Hoje a gente perdeu lá o cara que é um dos... Tem a gurizada que é mais nova, Caí. Não. Não. Agora que você lembrou agora do óbito, né? Tem uma gurizada que é mais nova aí, nunca não escutou, mas durante a minha infância eu costumava escutar o seguinte bordão: que lance! Celestino Valenzuela faleceu hoje aos 92 anos, né? E é uma memória da minha infância, né? Que a gente assistiu os jogos. Poucas vezes a gente via com a narração da TV, né? Porque lá em casa a gente sempre preferiu o rádio, né? Então a imagem da TV e o ouvido sempre na gaúcha. Mas algumas vezes o rádio não pegava. Na época era só AM, né? E aí às vezes o rádio não pegava direito a transmissão e a gente trocava para a TV. E aí assistiu o Celestino Valenzuela dando emoção. Tanta emoção quanto no rádio, né? Era um feito inédito na época. E são poucos os narradores de televisão que conseguem transmitir emoção que se transmite no rádio, né? Isso é verdade. Eu me lembro muito. E aí, ótima lembrança, Soldati. Assim, eu tenho grandes lembranças do Celestino, que no ano de 91, 92 começa a entrar o Paulo Brito, coisa e tal. Tem uma outra história. Eu não vou cair naquela de comparar os dois, cada um tinha seu tempo, o seu momento, mas o Celestino, assim, ele marca, e o torcedor colorado, sem corneta,
como o Internacional era aquele grande time da década de 70, então, nesse momento, já que nós estamos falando em um outro plano, apareceu aí, então o Ed também está conosco, o Ed Fanhard. Então, deixa aí que a guitarra. Daqui a pouco vai surgir aquela guitarra. Mas o Celestino, me lembro da brincadeira, do gol do que lance, balança a rede, e o gol do Figueroa, talvez imortalizado na voz dele. Tem do Haroldo de Souza, que está em atividade ainda hoje. O Haroldo de Souza, que eu tive a oportunidade de conhecer, é um reacionário, né? Eu vou falar nesse termo, mas é um grande narrador. Isso é um fato, eu não vou negar aqui. Eu discordo, falou um bocado de besteira, eu discordo com ele, vou lá no... Não sei se ele é meu amigo no Face ainda, mas, né, porque eu ia dar uma cornetada nele agora com essa situação aí anal do governo, né? Que vai entrar para os anais com certeza, mas o Celestino Valenzuela com certeza é um cara que não sai da minha memória. E um jogo que eu não esqueço, 1979, Libertadores América, Internacional desperdiçou, aquela vez contra o Olímpia. Por exemplo, assim, o Douglas era um pouco mais velho, já tinha 17 anos, eu tinha 9. Uhum. Então, eu me lembro que o Internacional acabou ganhando lá, golaço, coisa e tal, chegou em casa, entregou o jogo, praticamente. Mas Internacional 6, Penharol 2, eu me lembro da narração dele, nunca me sai da cabeça. Baita lembrança. Gurizada, mais alguma lembrança para hoje? Temos uma do grande ídolo do Internacional, que está fazendo aniversário, dia de hoje, Rei Falcão. Salvo engano, 67 anos. Alguém pode confirmar essa informação? Mas eu vou dar uma confirmada, que eu vou pedir para a produção aqui confirmar, mas eu venho aqui rapidinho e confirmar a idade do Falcão. Falcão que talvez um dos maiores volantes que surgiu, ele está no top 5, com certeza, dos maiores volantes do Brasil e, quiçá, do mundo. Jogava muita bola. É o rei de Roma. Vamos botar aqui o Paulo Roberto Falcão. E vou descobrir daí. Então, o rei de Roma hoje. Vamos ver aqui, atenção. Os Amários. Então, ele tem 67 anos de idade. Fazendo hoje, né? 16 de outubro de 2020. Inesquecível. Eu acabei não vendo o Falcão jogar. Quando eu vi, não percebi o futebol. Jogou até o ano de 86, teve uma carreira profissional de apenas 13 anos, os jogadores normalmente de 15, alguns a mais. Mas enquanto jogou muito. Então, está na nossa lembrança, Paulo Roberto Falcão. Mais alguma lembrança? Nós tivemos uma vez, claro, para perder, e nós tivemos também, infelizmente, pessoal, a questão do falecimento da atleta. Só vou pegar aqui rapidinho. Da Paranaense, né? Lá em Toledo. Paranaense, da chefe, peraí, então. A Ana Paula Schaeffer, lá de Toledo. Eu que tenho alguns parentes lá em Toledo, então, dá vontade de perguntar. Mas, por alguns motivos, eu não estou conversando com muitos parentes, né? É um motivo, tem nome, sobrenome, e, bom. Uhum. Então, nós não vamos entrar nesse nome que não deve ser pronunciado aqui. Mas, cidade pequena, 31 anos, jovem, e daí nós começamos a questionar algumas coisas como o esporte de alto rendimento. O esporte dela não se compara, por exemplo, a futebol, que tem uma exigência aeróbica absurda, basquete, futsal, que a pessoa acha que eles correm muito, com uma baita quilometragem para o jogo, tem um impacto muito maior com o chão, tem várias coisas. Né? Então, nesse sentido também temos essa notícia triste para esse dia de hoje. Então, esse 16 de outubro de 2020, que a pessoa vai escutar isso amanhã, então é bastante complicado. Foi tirado o Valenzuela, nos foi tirado a Ana Paula Schaeffer, que foi medalhista olímpica. E aniversário do Falcão, pelo menos essa é a nossa. Independente, né? Os gremistas não sei se respeitam. Eu acredito, por
só você aqui. Vocês desse jeito, esse cara me atrapalhando. Vocês acham que têm muito respeito pelo jogador, acredito que vá além da rivalidade. O Falcão era um jogador que agregava muito valor. Sim, o Falcão é indiscutível, né? A qualidade que ele tinha e tal, a grandeza que ele representa para o co-irmão. Então, assim, eu vejo ele sem nenhum tipo de corneta a respeito total. Tem, claro que teve várias piadas aí enquanto ele, já do meu tempo, digamos, que é quando ele treinou o Inter algumas vezes, mas respeito total, assim como o Fernandão também, grande ídolo de vocês. É só respeito que eu tenho por esses caras, pela história, entende? Não nenhum tipo de receio quando enfrentava ou coisa do tipo. É respeito mesmo pela história. São pessoas que ajudaram a construir a grandeza do co-irmão. Então, meus parabéns aí ao Rei de Roma. E sempre digo que até a relação Grenal ela é uma relação que é quase dialética, né? Então, uma acaba influenciando na outra, não só pela força dos contrários, mas enquanto isso, o soldado está ali aprontando as dele, né? Está ali no momento de sextou. O que não faz na pandemia? A gente não pode sair para beber, nós temos que fazer um bar virtual, né? É impressionante. Então, bacana. Pessoal, hoje nós também temos, nós vamos falar, fazer uma resenha do jogo Peru e Brasil. O Brasil foi para cima do Peru e não quis saber, né? Mas foi para cima e acabou tomando 2 bolas. Mas, assim como a gente, né, a resenha do Peru vai ser bem curta. Eu não sei, não deixei... mas, e também nós vamos falar do caso Robinho. Então nós temos Vinícius Espanhol Bordignon. Conta para nós o que aconteceu com o Robinho e depois nós vamos debater. Que você pegou uma fonte muito... você foi para as fontes e trouxe isso em primeira mão aqui para o Footcast Show. Muito bem. Nós estamos agora exatamente às 7h56 da noite da sexta-feira. E por volta das 7 horas, então, da noite, o Santos lançou uma nota no seu perfil do Twitter anunciando que a gente tem uns colegas que não tem condições. Não tem. Bom que é fome, cara. Então, eles estariam suspendendo o contrato, né, do jogador Robinho. O próprio jogador gravou um depoimento no Instagram, dizendo que por, abre aspas, questões pessoais, ele estaria, então, né, de comum acordo com o Santos, cancelando esse contrato que eles haviam firmado no começo da semana. Então, diante de toda a repercussão que teve ao longo da semana, principalmente nos últimos dias, aí foi a decisão que o clube, depois de muito sofrer críticas, né, nas redes sociais e em todos os meios, decidiu tomar juntamente com o jogador. Então, contrato entre Santos e Robinho, então, nesse momento suspenso, rompido, né? Eu já havia tido uma assinatura, o valor era simbólico, mas mesmo assim. Pessoal, primeira pauta da noite, então, Robinho, antes nós falarmos do Peru. Pessoal, agora o negócio é sério, a trollagem está começando. Isso é o Footcast Show. Peru com o Robinho, hein? Antes do Peru entrar, romperam com o Robinho. Que tristeza. Nós estamos rindo. Claro que o Robinho merece toda a zoada. Merece. Porque assim, ele não, ele fez com a menina lá. Fez com a menina lá, cara, não tem... Não. É uma coisa extremamente abjeta, né, cara? Então, só para dizer para vocês que o Globo trouxe hoje, por exemplo, a revelação que estava na conversa dele com um amigo dele pelo celular, no aplicativo, que eu não vou falar porque eles não dão mais aqui, né, cara? Uhum. Então, a conversa, assim, chega a ser assim, algo que faria uma cabra vomitar. Então, pensem conosco. Ah, mas isso não, eu não transei. Não, mas tu colocou o pênis na boca dela, cara. Sabe? Você é um cara, né? Desculpa até o cacófato, mas foda-se. Velho, que situação. A menina tava bêbada.
essa questão aí eu vou deixar para o pessoal do jurídico, aí nós temos o nosso jurídico aqui, que é o Soldati e também o... Soldati, vamos dar no pé, cara. Vamos dar no pé, foge. Eu quero saber como é que se chama. Estupro de incapaz... Rala peito, Soldati. Daí, é estupro de incapaz ou como é que se enquadraria isso? Quando a pessoa se aproveita disso e agora tu desligou teu microfone, né, cabeça? Agora eu liguei meu microfone e... Não, tem que ver primeiro a legislação local em relação o que está considerando, qual idade, né, que eles consideram incapaz, inimputável. Mas né, quando a pessoa não tem como se defender, estaria ela sem condições. Sim, sim. E nem quando não tem como se defender, né? Assim, a questão é vulnerável. A questão ali vulnerável, a vulnerabilidade, né? Eu só tô pela, porque uma coisa, qual era a idade mesmo da infante lá, da pessoa? Era menor, né? Para nós aqui 18, né? 18 tá, legalmente é maior, mas independente, caso de vulnerabilidade não volta. Só estava alcoolizado. Então, mas aí essa parte do mesmo que não fosse, entendeu? Mas que forçaram na medida em que houve um não e continuaram, já se configura o estupro, já não é mais só o coito, né, vagínico, qualquer tentativa de qualquer outro ato libidinoso já se configura estupro, né? O sexo oral, por exemplo, forçado é estupro, é contra a vontade, entendeu? Então, aí a questão, né? Porque eles estão dizendo, a advogada dele está dizendo que eles entraram com recurso porque a tradução foi mal feita, que existe um erro de interpretação na tradução. Eu, sinceramente, eu não acredito, porque eles usam o mesmo método nosso, tradutor juramentado. O cara tem que comprovar que ele tem proficiência em língua portuguesa. Então, entender o idioma português. Não o português de Portugal. Provavelmente, como tem muitos jogadores e envolvimento em outras situações, provavelmente pediram um que falasse o português do Brasil, especificamente. Então, eu não vi os autos, só apareceu esse trecho, né? Na verdade, que é o trecho que é a prova que mostra que o Robinho teve participação, né? De uma certa forma. Diz ele que não, mas ele mandou mensagens dizendo que estava lá e Deus sabe quando o que ele pode ter feito no afã, porque se ela estava bêbada, o que ele devia estar também no meio de uma festa lá, como a gente usava antigamente de uma opinião, né? De uma roconha. Mas eu não sei, cara. E a gente, claro, a gente não pode fazer relações assim, dizer, ele é o culpado. Eu tô cogitando, e pelo visto ali, o que mostraram são elementos bem robustos para uma condenação. Então, eu não vou dar meu parecer, porque, claro, ele tá coberto ainda com a presunção de inocência, queira ou não, e esse é o meu foco, porque, na verdade, assim, a hipocrisia que nós vivemos, quiseram enfiar o Robinho goela abaixo, né? E a Rede Globo fez uma reportagem e viu um monte de gente dizendo que ele era ídolo, ele poderia participar. Quer dizer, existe a questão dos 2 pesos e 2 medidas. Eu fiquei estarrecido, porque... Então, se ele pode trabalhar, por que o goleiro Bruno não poderia trabalhar? Se ainda ele está em recurso, a ação penal dele foi condenado pelo júri, mas está correndo em outras instâncias, presume-se que ele era... que também ele era... Existe a presunção de inocência para ele poderia jogar no Boa Esporte, por exemplo, e ainda exercer a sua atividade. Então, por que o torcedor do Santos, porque o Robinho é diferente do Bruno? Então, convenhamos. Então, eu vou bater nesse ponto. Nós vivemos, principalmente no Brasil, uma sociedade hipócrita. Eu acho que idólatra, porque idolatra um cara tipo Robinho, é um jogador de futebol, um jogador midiático, mas ele, vou ser sincero, o que ele acrescenta, por exemplo, para a educação das pessoas? Não acrescenta nada. Ele, claro, você quer jogar bola que nem ele, ou você adquire gosto por um esporte por causa que ele joga futebol, ótimo. Mas e aí, o que mais ele acrescenta na vida, além disso? Então, assim,
Eu tô falando mais na parte da ética e da moral do que na parte do jurídico, porque quem decide são os magistrados, e o processo está na Itália, e eu não acredito, agora, assim, em termos de processo, eu não acredito que ele seja absolvido, só se houver uma movimentação política muito grande, como acontece no Brasil, por exemplo, se há um movimento desse, mas eu não acredito muito que ele não... Eu acredito que eles mantenham a condenação, né, nesse caso. E o Douglas, uma perguntinha. E ele condenado lá, por exemplo, em segunda instância, né? Que ele está em primeira, né? Se não me engano. Digamos que ele vá para o próximo passo e seja condenado também. Existe uma possibilidade dele ser preso, Mas ou como ele está fora, ele vai tem uma continuar terceira livre? recursal como a nossa, né? Que é uma instância até constitucional, né? Um tribunal constitucional lá, Uhum. tipo os moldes do STF, por exemplo, que impede dele ser preso ainda, porque eles têm o mesmo entendimento que hoje o direito penal brasileiro, o processual penal brasileiro tem, né? Que tem que se esgotar todas as vias, né, de defesa, tanto as de primeira instância como as recursais, para a pessoa ser presa, considerada condenada, né? E, claro, sob uma exceção, não é uma acusação só, porque se ele tomar uma segunda condenação, essa questão cai por terra. O Soldati quer falar, por favor? Não, cara, eu não tenho nada para acrescentar, na real, né? Porque essa questão de jogador aqui, o Brasil, assim, ó, como a gente falou, assim, nosso país é hipócrita, né? O caso lá do Bruno, por exemplo, a gente relativiza demais os crimes, né? O crime contra a vida assim, ó, o Bruno é porque é o crime contra a vida. Por isso que não dá para contratar tal. O outro lá é o papo do Guerrinha, né? Ele precisa de estupro, já fica duvidando da vítima, né? Sim. Então, o nosso país é assim, ó. O argumento da minissaia, né? A gente vive num país ridículo. Nosso país é ridículo. Porque a gente vive de uma falsa moral, né? Uma falsa ética. A gente está sempre dizendo, que horror, isso, aquilo, mas aí quando um famosinho, né? Comete um crime, não, tem que ver, não é bem assim. Mas se fosse o Maurício, a cadeia, cabo de vassoura no rabo dele, que é dedo no cu e gritaria. Brasil é assim. Sabe? Mas entendeu? Não, mas eu concordo. Se o cara fosse, né? Tem meu nome, não. Podia ser o Tião Galinha também, né? Se fosse o Tião Galinha, a mesma coisa. O Robinho, não. Temos que respeitar as instâncias. Como é que ele falou? Presunção da inocência. Sim. Mas tem que respeitar de fato para todo mundo. Eu não sou contra que Não, cara, mas é o seguinte, o que acontece? No Brasil, a gente depende de quem é o criminoso, entendeu? Uhum. Exato. Tudo depende de quem é o criminoso. Se é o meu amigo, não, meu amigo não. Não, tem presunção de inocência. Tem que respeitar as instâncias, tal, blá. Agora, se não é meu amigo, não, já é um marginal. Você tem que estar na cadeia. É que nem o seguinte, é que nem o Neymar. Para mim, Neymar tinha que estar na cadeia, mano. Não, eu não gosto do Neymar, entendeu? Então, qualquer coisa que aparecer, e eu me incluo nessa aí, qualquer coisa que aparecer do Neymar, eu vou dizer, não, cara, isso aí tem que ir pra cadeia. Entendeu? O Neymar só tem acusação em cima dele da questão da sonegação de impostos. Isso é muita grana, cara. Já se for um Zé Ninguém, pra mim, eu vou dizer assim, não, cara, tem que respeitar a presunção da inocência. Mas o Neymar tem que ir pra cadeia, cara. Que aí é marginal. O cara que não precisaria. Aí é aquela questão. Aí o Guerrinha chega lá, mas precisa. Não precisa, mas fez. Cara, esse assunto Robinho tá rendendo.
e vai render muito ainda. E veja que interessante. Agora eu vou citar a Carol Solberg aqui, que foi lá, dentro do seu ato democrático, num país democrático, né? Foi lá e se manifestou politicamente. Não, Fábio. O Brasil é um país dedocrático. Ele gosta de apontar as falhas dos outros. Gostei dessa, mas dedocrático. Então, mas eu, pelo menos assim, ó, dentro das esferas legais, é um país democrático, né? Pelo menos para inglês Tá na ver Constituição. a Constituição. Eu faço de conta Pelo menos é o que conta os outros chegam aqui pegando essa Constituição. Mas a nossa Constituição aqui é usada para papel higiênico, né? E aí nós vamos entrar num outro assunto daqui a pouco, que, bom, não vamos entrar nesse assunto, senão vamos ficar até amanhã. Visto que alguém usou a moeda corrente como papel higiênico aí. Aplicou na poupança. Aplicou na poupança. Então, quando a Carol vai lá e coloca, e diz lá, eu vou usar, fora, né? Sem vergonha lá? Fora Castanharo. Isso, fora Castanharo. Isso aí. E aí, o que acontece? Fora Bolseiro também, né? Então, vai. Aí, o que aconteceu? Houve uma comoção por parte dos defensores do atual governo, como se aquilo ali fosse absurdo. E aí queriam aplicar a todas as durezas da lei, né? Nela, que não pode, não sei o quê. Só que 2 anos antes, os homens da seleção brasileira de vôlei, né, no maior tiro no pé da história da seleção de vôlei, da instituição, vão lá e fazem um sinal lá, Armin, papapá, e depois, quando ele é eleito, ele vai lá e corta recursos da seleção brasileira que eram através de um banco estatal. Eu não vou citar o nome porque eles não estão pagando a gente, senão até eu poderia dar uma citadinha. Né? É chifre, né? E aí o que acontece? Aí ninguém falou, não houve essa mesma comoção. E aí vamos, mais uma vez, do democrático ao dedocrático. Essa é uma situação complicada. Mas a Carol não deveria fazer. Cara, falou mal. Desculpa o que eu vou dizer para vocês. Essa galera que faz assim, ó, falou mal do meu macho alfa, dá briga. Aí a liberdade de expressão que tanto eles querem para ser racistas, muitas vezes, homofóbicos. Um fora bolseiro, fora, como é que é, Castanharo, né? Aí se torna um problema. Ué, cara, até ontem tu era a favor da liberdade de expressão, né? Até ontem tu era. Agora acabou a liberdade de expressão. Porque isso é absurdo. Pelo amor de Deus. Pô, o Pedro e o Vinícius não falaram ainda quase, só nós ficamos falando. Mas, cara, agora eu abri o Twitter aqui. Cara, só, assim, em menos de 24 horas, o Luciano Huck tem que pedir música no Fantástico, né? Ele teve que apagar foto dele com o Robinho. Com o Robinho. Com o cara lá do dinheiro na bunda. Nossa! Da Madeira, cara. Do Madeiro, velho. Vocês souberam essa daí do cara da Madeiro? Que aconteceu? Do Madeiro? Madeiro. Do Madeiro, sim. Ele pegou e pagou propina pro cara lá do Ministério da Agricultura. Eita! Pô, o álbum do Luciano Huck vai ficar vazio, né, cara? Coitado, não vai ter mais foto pra lembrar dos momentos mágicos dele. Ele apagou aquele álbum A Culpa Não É Minha, né? As fotos do Aécio, né? É. As fotos do Aécio também. Tem de tudo esse homem, cara. São os eternos ídolos efêmeros deles, né, cara? É incrível. Acho incrível. E aí, a cada 6 meses tem um novo ídolo deles, né? E aí, Vinícius, o que tu acha do negócio do Robinho? Cara, assim, ó. O que tu acha do negócio do Rabinho? do Robinho. Rabinho. Essa parte eu falo em off. Mas, enfim, assim, em relação aos que os colegas do direito expressaram aí, eu concordo, até porque eu sou leigo no assunto, então eu vou acreditar no que eles estão nos expondo aí. Mas, em
termos futebolísticos, assim, a contratação do Robinho, jogador, com a idade que ele tem, também não era tão justificável, assim, né? Se for pegar os melhores jogadores do Santos, são justamente os jogadores do ataque, né? Tem o Marinho, que é o grande destaque da equipe do campeonato, e um dos grandes destaques do brasileiro. Eles têm o Caio Jorge, que é da seleção de base também do Brasil. E eles têm o Soteldo, que não é exatamente um atacante, mas é um jogador que faz bem aquela função lá na frente. E eu vejo que o Robinho, né, obviamente agora ele não vai jogar, mas ele jogaria talvez meio no carteiraço e, de repente, um desses jogadores que tem potencial, que são os referenciais do Santos, não seriam tão bem aproveitados como estão sendo. E outra coisa, assim, que foi resgatado em função desse caso do Robinho também envolve o atual treinador do Santos, né? Que também teve um caso semelhante aí na época que ele jogava no Grêmio, ele e outros jogadores, né? Também numa viagem para a Europa, tiveram uma situação semelhante que também acabou ficando não tão bem resolvida, né? Em relação a essa questão do estupro. Então, são coisas que acabaram sendo resgatadas aí pelo pessoal em função de toda essa repercussão do caso do Robinho. E no fim, como eu comentei em off com vocês esses dias, né, o perfil do Santos na rede social, na mesma que eles, também não vou fazer o merchan ali, né, mas na mesma que eles anunciaram aí a rescisão do Robinho, era um perfil sempre de muito destaque, uma questão de interatividade com o torcedor, não só com o torcedor do Santos, mas com o torcedor de outras equipes, inclusive. E deu uma queimada de filme legal aí com toda essa situação do Robinho, que, na minha visão, né, fizeram correto, foi uma atitude correta de rescindir, cancelar, como queiram chamar aí, o contrato que eles tinham assinado. Eu acho, né, que a questão do Robinho contratado foi um amadorismo da direção do Santos, mais um, né, dessa direção desastrosa do Santos, que o ex-presidente o presidente que tinha sido eleito foi afastado e entrou agora esse que é o vice, que os jogadores já deram depoimento dizendo que o cara estava ajeitando algumas coisas, estavam contentes, o elenco estava contente com o presidente, com o atual presidente. Só que o Santos está ferrado, né? O Santos não consegue contratar mais, ele está com aquele banimento da FIFA lá, né? Não sei direito qual é a expressão que se usa, mas o Santos não pode contratar mais jogadores. E todo mundo vendo né, o circo pegando fogo lá. E para tentar apagar esse incêndio, o presidente do Santos, o que ele fez, né? Viu que o Robinho estava livre, conversou com o cara e trouxe. Só que teve esse grande, né, esse pequeno detalhe. E eu tinha já venho questionando, inclusive, a questão do marketing esportivo, né, direito de imagem, essas coisas, que até hoje eu não consigo entender para que serve o direito de imagem, que se paga com o jogador. Que ele aparece na TV. Tudo bem, só que em campanhas extras, né, da TV fora do jogo, eles também precisam aparecer e não aparecem. Ou fogem das câmeras, como a gente viu na live desastrosa, vergonhosa do Grêmio. Mas tem uma... Quer saber para que serve isso aí? Direito de só deixa eu concluir, Fábio. Aí o que acontece, né? Eu estava questionando muito essa questão, né? Pô, afinal de contas, o cara vai receber direito de imagem e os patrocinadores estão tão legal com isso, de atrelar a sua marca a um cara que está condenado por estupro, né? E demorou para se expressarem, né? Para botar uma pressão. O Robinho foi anunciado no domingo, eu acho, e hoje é sexta, ou seja, quase uma semana para tomarem posição, porque acharam que o pessoal não ia se unir, né? Que as mulheres não iam ter força para se unir e derrubar. E agora, momentos antes de a gente estar gravando,
saiu essa nota de que o Santos rescindiu o contrato. Então, apesar do que eu acho ter sido uma demora, ou uma cautela, de repente, mas eu aplaudo aqui as marcas que botaram uma pressão, entre elas a Phil, que é uma patrocinadora do Santos há um bom tempo. Então, eu estava bem indignado durante essa semana inteira, eu passei muito puto com isso, mesmo que se fosse, o pessoal pode dizer, porque tu é gremista e não tivesse indo pro Grêmio, mas eu acho que já nesse pouco tempo que quem está assistindo a gente me conhece, acho que já percebeu que eu não teria meias palavras, ia ficar, acredito, até muito mais puto do que estou em relação ao Santos, né? Se fosse pro Grêmio, eu realmente, cara, se eu morasse em Porto Alegre, eu estaria jogando ovo, pedra no estádio. Então, Porque, Pedro, não. Então, Pedro, você viu que eu compartilhei no Twitter lá aquela questão de 87 que envolveu alguns jogadores do Grêmio lá na Suíça em relação ao estupro de menor, de uma garota de 13 anos. Cara, 87 foi o ano que eu nasci, então não sei te dizer. Compartilhei no grupo uma thread, o cara, na verdade a página é o Bruzinhas, né? E ele levantou todo o caso, todo ocorrido lá em 1987 que envolveu alguns jogadores e um técnico, né? Que agora, hoje, dirige o Santos, né? Então, eu só digo assim, esse problema atual acaba levantando passados que ocorreram e que de forma nebulosa foram resolvidos, né? Eles voltaram, né, lá da Suíça e não se sabe o que aconteceu, né? Realmente, até a imprensa, principalmente a imprensa gaúcha na época, acobertou desses jogadores do Grêmio. Botaram panos quentes, enterrar, jogaram uma pá de cal e ninguém nunca mais falou sobre isso. E ele faz um levantamento, acho que fantástico, né, de todos os fatos, de como correu uma parte do processo lá, de que eles vieram do Brasil, levantou o que os jornais diziam na época sobre o caso. Então, de um extremo, desculpa dizer, mas um extremo machismo, assim, como se fosse uma menina de 13 anos que provocou eles, entendeu? Eles acham que eles estão... Os caras estão aliciando as pobres coitadas aqui do Pernambuco, de Alagoas, lá com as meninas que tem que vender o próprio corpo do Piauí, que tem que vender o corpo para poder sobreviver. Porque os pais obrigam, porque ou são aliciadas e tiradas da família, vendidas pelas famílias, né? Que acabam na capital para servir de, vamos dizer assim, de lanche para turista, não é? Então, comparar uma garota suíça, né, com um retrato infeliz que nós temos aqui no nosso país. Eu acho isso, quer dizer, isso só reforça a nossa ideia de que esse país vive de hipocrisia. Sempre foi. E olha, são quase 40 anos aí, de 30 e poucos anos aí dessa ocorrência, né? E continua a mesma coisa. Todo mundo querendo passar o pano, todo mundo querendo dizer, não foi bem assim. Foi. Se fosse um país sério aqui. Vamos levantar um caso? O O.J. Simpson. O O.J. Simpson foi absolvido do homicídio da ex-esposa dele lá. Foi absolvido no tribunal do júri. Você acha que ele conseguiu um trabalho depois disso? Ele perdeu tudo. 8, 9 anos depois, ele foi preso assaltando um cassino em Las Vegas. Porque acabou tudo. Fazer o quê? Mas aqui reina a hipocrisia. Se fosse acontecer aqui, se o cara fosse importante, talvez o O.J. Simpson estava apresentando um programa de auditório hoje. Complicado. Quando foi o O.J. Simpson? Quando foi? Em 90... Até a pesquisa aqui, rapidinho. O O.J. Simpson não foi ator também? Coisa e tal, só... Foi, trabalhou em alguns filmes. Ele trabalhou, isso, no clássico, naqueles clássicos. Porra, porque a polícia vem aí. Então, era ele mesmo. Agora estava, que é muito bom. E foi depois disso, né? Então ele não trabalhou mais em lugar nenhum.
Em lugar nenhum. Quer ver? Foi em 94. O julgamento dele durou 372 dias. A fuga dele foi filmada em rede de televisão. Isso mesmo, Solete. Isso mesmo. Nossa, agora estou montando na minha cabeça aqui, caso eu disse. Daqui a pouco volta o Pedrinho Porciúncula, ele caiu, aquela coisa da internet nossa de cada dia, né? Sabe como Dizem que é 100 megas e te entregam 15. Então, por aí mesmo. Não, entrega um pouquinho mais em termos de porcentagem. Pessoal, rapidinho, então, eu acho que o Robinho, ele ocupa bastante, ele ocupa quase 1 hora da nossa conversa, isso é bom. Galera, parece que o Brasil venceu essa segunda partida seguida pela eliminatória. O Brasil provavelmente vai passar com uma certa facilidade, vai se classificar com uma certa facilidade, mas o fato é que parece que passaram a mão no Peru. Meu Deus. O segundo gol do Brasil, o original, foi o lance do escanteio, o gol de empate do Brasil. E eu tenho que mandar mais uma vez o convite lá pro queridão lá que tá. Não, ele chegou. Agora sim. Uou! Mas deixa eu falar um negócio. Alguém lembra? Se lembrar, porque é velho, hein? Eu já tô em cabelo branco. Então, vou me lembrar. Com certeza me lembrarei. Cara. Lembrando o quê? Aqui, ó. Tem cabelo, tem mais, e tá fazendo isso aqui, ó. Uma das comédias mais fanfarronas que eu já vi na minha vida, cara. É a versão pornô chanchada americana. Um clássico, como dizem. O clássico. Um clássico. Não sei, o Burdinho, acho que é bem mais jovem que a gente, deve ter uns 10 anos a menos, não pegou essa fase, não. É isso? Tá com 31? Não peguei. 31? 31 eu vou passar. 20, vou fazer 26. Essa comédia é tão boa que a Globo só tinha coragem de passar no Supercine, cara, porque começava lá pelas 11 da noite no sábado. E aquela musiquinha, aquele jazzinho do Supercine, me lembro que entrava. Eu queria fazer uma pergunta pro John. Ele tem 26 anos? Isso. Trabalhou em fábrica de cimento? Em pedreira, assim? Por quê? Putz! Você sabe, cara, modo motherfucker on, né? Aqui. Não, brincadeira aí. É boa, né? Tranquilo. Não, mas ele é da época do American Pie, então dá pra perdoar ele um pouquinho, né? Ele conheceu a mãe do Stifler. É das tortas. Ele conheceu a mãe do Stifler. A mão também, né? Aquela coisa, né? A mão do Stifler. A mãe do Stifler. E a mão também. A mão dele, né? Como é que é o nome daquele cara? O David Hasselhoff. Pô, brincadeira. O cara super máquina, rapaz. Baywatch, eu lembro de Baywatch, cara. Nossa! Não é tempo nem do Pedro, nem do Vinícius, cara. Cara, mas o Baywatch eu acho que eu lembro sim, cara. Pamela Anderson. Sim, lembro sim. Mas era muito pequeno. Muito reboco do banheiro, acabou. É a mesma coisa que você lembrar do padrão classe A. Você não entendia a rigidez do seu corpo, né, naquela época. Né? Não! O que está acontecendo comigo? What the fuck? What the fuck? Rapaz, é uma verruga? Hoje, pelo amor de Deus. Não dá pra... É só falar em Brasil, a galera descamba, né? Quinta série... Hoje tem um clássico do futebol. Que isso que tá acontecendo hoje com a imagem do Saudade? O que o Saudade tá fazendo? Eu não vou te fazer essa merda não, cara. Tu vai cair assim. Gurizada, agora falando sério, hoje tem um clássico do futebol brasileiro às 9h30 da noite em Cruzeiro e Juventude. Olha a minha vontade. Vamos ver quem é que disputando aí uma vaga na Série C, hein?
Tentando a classificação Abriram pra Série os C. portões do inferno, finalmente! Mentira que o Juventude está quase no G4 lá. Tá no topo da competição. Não, mas o Filipão agora. Eu gostei muito da montagem que fizeram, né? Da camisa do Cruzeiro, Novo Maré. Não, mas o Cruzeiro numa época foi patrocinado pela Fiat e tinha uma areia como destaque na camisa. Em algum momento então. o Maré vai dar problema. E aí, o que acontece? Cara, eu achei muito interessante. Eu até mandei a foto lá pro grupo, a questão do vendedor. Olha, antes o Celtinha do que o Maré, velho. Antes o Celtinha que o Maré. Na camisa do que o Maré. Então, não, cara, muito interessante. Mas assim, ó, tirando o Brasil acabou vencendo, passaram a mão no Peru, mas nós temos rodado, o Internacional venceu a última partida. Pro placar de 5-3. Ô, Fábio, só pra te interromper aí, né? Fica à vontade. Já que tu não quer falar do Peru, né, do Brasil e do Peru, vai ser a estreia do Pinto no jogo contra o Inter, né? Eu já ia tocar nesse assunto, né? Ah, tu já ia tocar no Pinto, então. Já ia tocar no Pinto. Então, Ô, louco, bicho! Sextou, pai! Não, mas o seguinte, o site do Vasco anunciou o seguinte, que o Vasco tem problemas e Pinto mexerá na frente e atrás. Ô, louco, bicho! Ô, rapaz! E a estreia do Pinto que vai encontrar o Cudê. Não. O cu de quem? O cu de quem? Essa piada lá na minha região dá o... Né, porque Da audiência. Não, porque como nós falamos o D, né? Lá na região. Ó, só vou falar o seguinte, para dar audiência na terra do Fabão tem que ser em rádio AM, cara. Não, já tem FM. Não chega a internet lá, cara. Já chegou. O Luz para Todos chegou lá agora, cara. Chegou lá na colônia lá. Na colônia. Aqui, chamaram o padre dizendo que era coisa... Desculpa. Não, mas é que assim, ó, Cudê, essa fase anal do governo, tá absurdo, cara. Tá uma loucura. E agora o Pinto vai encontrar o Cudê. Eu vou ler só aqui o que o Globo.com traz como um parágrafo da matéria aqui da entrevista, né, da apresentação do Pinto. Diz o seguinte: o Vasco espera regularizar a situação de Pinto rapidamente. Então, eles buscam que o Pinto estreie logo, né? É que o Pinto entre logo em ação. Querem botar o Pinto para jogar. É para treinar. Mas disseram que o Pinto estava preso no aeroporto lá, mas não era fimose não, cara. Tá, mas o Pinto joga ofensivo, com força, assim, pra frente? Como é que é o estilo de jogo aí do Pinto? Ou é mais recuado? Eu sei que ele é agressivo. Ele bateu no Edson em 2010. O cara foi fazer a partida de despedida dele e foi expulso na partida de despedida dele, cara. Pensa num cara maluco. E o Pinto cospe no juiz também? Aí é com ele, cara. Eu não sei. O Pinto é aquele jogador que subia e descia, subia e descia, cara. É lateral. Aquele jogador que vai e vem. Era um... E o mais engraçado, quando ele era jogador, por exemplo, tinha uma notícia que dizia assim, ó, Pinto de fora por lesão. Já tive isso, cara. Ele é português, né? Então ele é Pinto magoado, né, cara? Não tem condição, cara. A melhor de todas até agora. Não, matou a pau. E o mais engraçado, o Vasco, claro, vem com problemas, apesar do Pinto, né? O Pinto não sei se vai estar pronto, né? Será que o Pinto vai endurecer pro Cudê, não? Olha, cara, pra mim o Pinto só endurece pro Cudê se o Cudê deixar, né, cara?
Se bem que tem o reforço de um músculo tá lesionado, né? Então acho que o problema Não, já tá vai treinando, deixar. já tá treinando. Já tá. É, lesão Mas sempre fake essa aí. essa aí já chegou, assim, ó, é aquela coisa que essa é a notícia mais broxante pro Colorado. O Musto está disponível, né, cara? Já treina normalmente. Já treina E normalmente. vocês companheiros. reclamavam do Wellington Monteiro, seus tontos naquela época. Eu não reclamava do Wellington Monteiro. Você é amante do Pótica, cara. Você ama o Pótica. Eu só falei que eu não queria que ele desse certo, poderia dar. Eu vou dizer, cara, ele botou o Marcos Guilherme, pelo menos tá cumprindo a funçãozinha lá, aquele arrozinho com feijão total. E como diria o Apolinho, técnico, foi comentarista e treinou o Flamengo no ano. Putz. Fábio, salve o Romário Edmundo. Ele treinou. Ele disse assim, ó, vamos fazer o feijão com arroz, vamos botar um ovo em cima, né? Se eu fiz agora, mas você acha que não tá, cara, pelo amor de Deus. Mas você acha assim que o Pinto dirigindo o Vasco não vai fazer um arroz, feijão e botar um ovo em cima ainda? Pode até 2, né? Não, aqui, olha assim, ó, cara, não tem condição. Mas Internacional, agora vamos falar sério, talvez o Vasco venha aqui, aquela forma, vai... será que vai jogar como o Peru e totalmente encolhido? Pô, era pra falar sério. Putz, eu não aguentei, cara, que a piada tava ali, passou ensinado, eu montei e fui embora. Espera. Ouça essa música. Montou no pinto e foi. Eu tenho uma homenagem pro Peru. Ó, pera aí. Mais alto. Não dá pra ouvir. Bota mais perto do microfone, porra. Puta que pariu. Desculpa, cara, mas não dá. Isso não, eu não vou editar essa merda. Dança do Peru. O Pinto vai estar encolhido. Depois vocês podem ir no YouTube ver como é que os caras dançam. Não, melhor tá bom, não. pode deixar que eu não vou fazer isso, pode crer. Não, eu não vou dar views para essa galera, então. Não, mas falando sério, gente, eu acho que o Inter passa fácil pelo Vasco, tá? O Inter vem embalado numa vitória aí contra o Sport. E eu acho que o Inter passa fácil pelo Vasco, essa mudança de técnico aí, o novo técnico deles, não sei se ele já vinha, acredito que não, mas se ele já tinha um conhecimento prévio do elenco do Vasco. E eu acho que mesmo tu sabendo, conhecendo o elenco, tu chega lá e botar aquele time para treinar é complicado, tá? O Vasco teve todo aquele auê em cima dele de que ia fazer um grande campeonato, mas, cara, durou quantas rodadas? Não durou 10 rodadas, né? Não durou um terço do campeonato. Então, não tem elenco, cara. Não tem elenco. O Vasco, ele eu gosto muito de um canal no YouTube, que é o Futirinhas, e eu vi um vídeo hoje falando sobre isso, sobre o novo técnico. E, cara, eu concordo muito com eles quando eles disseram que, quando eles perguntam, né, o que a direção do Vasco esperava. Por causa de 10 rodadas, achavam que o Ramon ia ser campeão brasileiro com aquele time do Vasco. O Vasco tem que se preocupar em fazer uma campanha boa para tentar, tipo, o título deles é conseguir a vaga na Libertadores, cara. E quando muito, e assim, ó, jogar para entrar na Sul-Americana, mas almejar a Libertadores. Fora isso, cara, título, o Vasco agora, não, cara, se tiver algum vascaíno vendo, eu sei que meu time não tá lá essas coisas, mas não, cara, menos, tá? Menos, bem menos. Eu tenho amigos vascaínos, lógico, eu moro no Rio de Janeiro, então eu tenho amigo vascaíno, né? Então, e peço é complicado. Eu tô só fazer um parênteses para o Borgião falar, meu soldado, rapidinho. Cara, o problema... Olha, irmão, só uma coisinha para não criar briga, não ter briga com os amigos vascaínos, tá? Não estou falando de grandeza de clube, tá? Estou falando de momento atual do time. Só isso, tá? Tá, e beleza, o bar, né, que tá lá, é o bar lá do Falcão, lá, né? Peraí, deixa eu ajeitar a foto, peraí. Agora sim. Agora... É que vocês não podem ver aqui que
e que nós estamos brincando com os planos de fundo aqui que o programa oferece. Então, o que acontece, pessoal? Rapidinho, é que o problema, assim, ó, Ramonizado, e me lembrou Ramones. Sabe qual é que é o grande problema do Ramones? Que as notas eram apenas 3, né, cara? Então, a gente sabe até onde vai a técnica do Vasco. Então, lembrou o Ramones, é empolgante, é um ritmo bacana, adoro, eu gosto de Ramones, mas sabe como é que é, né? Não passou da terceira nota, a gente já sabe como é que é o negócio. Não tem. E aí volta para a primeira e nós sabemos. Mas se você pensar que o baterista começou não sabendo tocar bateria... Não. Só que quando tu vai para um confronto técnico, né, nós sabemos, né? Daí, de repente ele pega lá, ele vai encontrar um Igor Cavaleira, um Mark Portnoy, vai encontrar um Neil Peart, né, falecido. Então é complicado, né? O Campeonato Brasileiro é assim, é o nível sempre do Nick McRae, do Iron Maiden, né? Esse é o nível da Série A do Brasileirão, apesar dos pesares, né, dos técnicos também não gostarem. O técnico brasileiro também é pobre em termos de repertório, em geral, né? Então, bom, seguindo o Internacional, Vinícius Borgion, perspectiva para o Internacional, confronto de Pinto e Kudê. Olha, é o jogo ganhável em casa, né? Até o fim do turno, aí o Inter tem 2 jogos em casa na sequência, né? O Vasco e depois o Flamengo. Então tem que fazer 3 pontos. Acho que o Vasco vem numa fase ruim, né? Normalmente o Inter tem a fama de ressuscitar esses times que vêm em uma fase, mas tem que ganhar esse para fazer o confronto direto com o Flamengo e tentar garantir uma posição à frente do Flamengo, que é um dos grandes favoritos aí do título do campeonato, além do Atlético Mineiro. Se quer pensar grande, tem que ganhar. Maurício Soldati. Espero que ganhe, né? Nós colorados pensando, queremos que ganhe. Apesar que os colegas querem que o Inter perca, mas a perspectiva, você, grande careca Soldati. Perspectiva do jogo do Inter? Depois nós vamos falar do Grêmio. Eu quero que, seguinte, para mim, eu tanto faz. Não, nem gosto de futebol, pessoal. Nem gosto de futebol. Sabe? Não, sério, agora falando sério, eu não me preocupo com o Inter, eu espero que ele perca, né? Mas não me preocupo. Né? Sabe? Pra mim o que me importa é o Grêmio, cara. Eu sempre falo isso e sempre vou falar, eu nem gosto de futebol, eu gosto do Grêmio. Eu gosto do Grêmio e esse é o time que eu me importo, sabe? Ele ganhou de 5-3 na última rodada. É um jogo, sei lá. Olhei ali, mas naquelas. Nem tava, sabe? Tava só para passar o tempo. Tava ali curtindo com os colegas aí, fazendo joguinho e tal. Porque, sabe? Dá um comentário ali, né? Mas é uma coisa que eu não me presto, sabe? Preocupar com o Inter. O chouriço com pão tava melhor, né? A última vez que eu me preocupei com o Inter foi na Recopa de 2011. Foi a última vez que eu resolvi que eu ia secar o Inter. De lá pra cá eu nunca mais sequei. Sabe o que aconteceu? O Inter perdeu o título, o Inter foi rebaixado, né? Ou seja, eu não me preocupo, tá safo, sabe? Quando eu andava me preocupando, eu me lembro do Inter e Barcelona. Eu com o rádio escutando. Cada vez que o Inter chegava no ataque era um desespero, era um microinfarto. Até que a minha mulher disse assim: não, Maurício, larga esse rádio aqui, vem aqui falar comigo, quem sabe o Inter faz o gol. Eu larguei o rádio, dei 2 passos, gol do Inter. Maurício, volta a secar, Maurício. Por favor. Cara, não, me nega. Aí depois sequei. Ô, Soldati, eu falo pro pessoal aqui em casa, né, que o meu pai é colorado e tal, eu falo, cara, eu não preciso secar o Internacional, essa camisa é autossecante. É autossecante. Lógico. Não, mas agora o Mago Isaías vai dar um jeito lá no Inter. Não sei, ouvi dizer que ele estava lá no último Grenal e conseguiram um empate.
Não, mas eu Boa. tenho fala. Mas pra quem não fazia- que aquele gol no Grenal, né, mudou a energia do Internacional. Mas Aqui, aquilo mudou. Eu acredito no Mago Isaías. Mas aí é poderoso. Desde 2014 o Inter sem fazer um gol, daí ó, fez o gol. Agora poderoso. Eu falo a mesma coisa. É a prova que ele faz, o trabalho dele é forte. Inclusive, Mas assim, os outros têm que trabalhar também, né, cara? Não adianta só. Vou ver. Vou conversar com ele, vou trocar uma ideia sobre negócios. Bom, brincadeiras à parte, quero mandar um abraço para o Mago Isaías, que gostou muito do nosso programa, curtiu, né? Faça brincadeira, porque a galera leva na zoeira, nós até levamos um pouquinho, mas temos respeito a quem acredita nas coisas, e isso faz parte do processo. Mas, Fábio, você não precisa se preocupar, cara, que não existe magia para ficar bonito, cara. Não, mas eu já sou natural, né, cara? Gurizada, assim, ó, eu vou dizer pra vocês, vou ter que reafirmar de novo no programa aí que eu não acredito nessa bobagem aí de... Aqui tu faz uma mandinga lá. Eu acredito no dentro do campo. Quem tem que fazer é o jogador. Se o jogador não fizer, não adianta. Eu posso fazer o diabo fora de campo. O cara mas eu também tenho essa opinião, né? Mas, no entanto, todavia... Vai que, né? Eu sempre uso aquela camisetinha, né? Tá lá, amanhã é dia de usar ela. Amanhã eu me acordo. Aquela cueca, né? Não, do Robin, aquela do Robin. Aquela do Batman para esconder o Bate-Escudo. Mas olha só, uma cueca da sorte. Uma cueca da sorte com 30 mil dentro, imagina, hein? Verdade. O problema é a regata, né, cara? Bom... Na verdade, é uma cueca latina do cara, né? Muito rica. Muito rica. Só tem uma coisa pra vocês. Ó, pessoal, presta atenção. Pecúnia non olet. Dinheiro não tem cheiro, pessoal. Pessoal, imagina o cara pegando a nota do cara. Não, mas o mais legal, só para finalizar esse assunto da cueca, e o mais legal é que ele botou no fundo de pensão ali, né? Bom, investir dinheiro na poupança. Rapidinho. Então, o mais legal que eu não fazia 3 dias que eu tinha ouvido de uma autoridade, pelo menos em termos, né, que a corrupção tinha acabado. Então, bacana. E no fim deu merda, né? A declaração dele deu merda. Não acabou, meu. Ele só deu uma freada. Não, mas dizem que o Chico lá, o senador, queria trabalhar com ativo, né? Bom, só falando do cara. Eu acho a cara de pau do presidente, por assim dizer, né? Dizer que não tinha nada a ver, que o cara era só líder do governo no Senado. E o cara deu emprego para o genro do presidente, cara. Como que não tem ligação? Não, nenhuma. É um caso isolado, cara. Não é uma união estável. 4 milhões, não sei o quê. Bom. Não, no caso, o caso isolado veio 30 mil, né? Então, ele tem mais provas de uma união estável do que o processo lá do Gugu, né? Do inventário lá do Gugu, né? Complicado. Pessoal, vamos falar de Grêmio para nós encerrarmos aqui, senão vai ficar muito comprido. Eu não dei minha opinião, mas tudo bem. Pode ir. Até a tua opinião do Inter, tá? Beleza, vamos lá então. Aqui... O Vinícius, primeiro, que o Vinícius está aí. O Vinícius já falou do Internacional já? Já falei? É que ele tem uma voz bonita, eu fico gamado nessa voz dele. Mas tudo bem. Deixa eu falar rapidinho, ó. Só uma coisa que me deixou emocionado foi o retorno do Rodrigo Dourado. Porque cada vez mais aproxima o Musto ser realmente arquivado. Porque ninguém vai admitir, se o Dourado voltar pelo menos próximo àquilo que ele jogava, ninguém vai admitir que o Musto seja o titular ou possível substituto ali durante o jogo, porque até no jogo contra o Sport ele já até foi razoável. Ele
estava bem concentrado ali na função dele, parou o chuveirinho na área, porque o Sport começou a chuveirar na área, 2 gols de cabeça, né, 2 bolas aéreas, do lado de quem? A gente não pode falar, porque hoje eu tive um post apagado da comunidade lá, né, então... Mas é porque, assim, eu coloquei de propósito, porque toda vez que quem defendia o Zé Gabriel era xingado, era execrado realmente, ofendido. O pessoal tem... Por isso que eu digo que é hipocrisia, né? Reina a hipocrisia. E eu coloquei mesmo para ofender, eu não estou dizendo assim, mas não para ofender no sentido, eu estou chamando o cara de gay. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo assim, estou retribuindo o mesmo desprezo que vocês têm por nós, que eu estou retribuindo para vocês, porque na visão de vocês isso aqui é um desprezo. Homossexualidade para eles é uma coisa vergonhosa, para muita gente ali que postou. E não é. O caso, se a pessoa ama uma pessoa do mesmo sexo, você vai fazer o quê? Aí lógico, e mostra mas aí, essa... sabe como é que é a irracionalidade humana, né? Na hora que eles quiserem para utilizar o argumento que for. Eu sei lá, são vários, eu já vi, eu noto lá na comunidade lá que são vários posts do mesmo cunho e eu não vejo essa repercussão toda. A galera se queimou exatamente em relação, eu vou falar o nome do zagueiro, eu vou falar, é o Moledo, né? É o Moledo. Mas e tem uma outra, vamos para a relação, porque o tamanho é tanto o fanatismo, tanto fanatismo que essa relação de paixão vira uma relação de paixão, uma obsessão, e eu digo, pode ser um amor até não correspondido, isso é até platônico, né? E aquilo ali mesmo denota um desejo incutido em muitas pessoas ali, em ter um abraço do Moledo. Então, eu não fiz, eu fiz sacanagem, mas também não por hipocrisia. Eu fiz para mostrar como as pessoas são hipócritas. E está comprovado. Hipócritas são conservadoras no sentido de que não aceitam. Vai denegrir porque vai virar piada no Grêmio, na torcida do Grêmio. Ser gay ou homossexual é piada. Ter opção sexual diversa da outra é piada. Até a galera... Eu coloquei mais como uma crítica freudiana, mas a pessoa acha que isso é piada, então denegrir ele, a imagem dele, eu não posso fazer nada. Eu não sei. Não posso dar um conceito. Posso só falar rapidinho? Em relação ao Moledo, o Moledo não serve para esse sistema porque ele é lento. Não. Ele é lento e está perdendo o time da bola aérea. Ele está com 33 anos, né, cara? Isso da idade, eu tô falando. O cara, ano passado, ele perdeu uma corrida pro Vitor Bueno, cara, um dos volantes mais lentos do Campeonato Brasileiro. Então, para tu ver, e o Moledo foi vendido a primeira vez para o Internacional por ser um zagueiro rápido. Ele era muito velocista. Então, as pessoas não veem. Então, se não querem ver, o dia que ele falhar miseravelmente, né, e comprometer um anseio da torcida, que fiquem com o desgosto. Eu, para finalizar esse assunto internacional, torcedor que é apaixonado pelo Moledo, eu respeito o Moledo, foi um baita zagueiro. Mas merece ter time reativo e jogar com as 2 linhas lá, quase em cima do goleiro. Em cima dele, porque ele tem um grave problema de posicionamento. E quando você tem uma linha mais próxima, você compensa esse problema de posicionamento. E não tem. Como joga adiantado, ele tem a obrigação de fazer aquela cobertura, porque não vai ter jogador muito próximo a ele. Eles são no máximo 3 jogadores, porque os 2 laterais vão estar lançados ao mesmo tempo. Então ele tem que ter uma atenção maior, uma noção de espaço maior, ver onde o jogador está se deslocando, uma coisa que ele não vê, porque ele é espanador de bola. O gol que ele tomou do PP, a zaga do Inter tomou do PP, ele foi marcar o Diego Souza e abriu. Mas por que você vai marcar o cara que tá fazendo lá o pivô? Se já tem o Cuesta marcando o pivô. Tem que marcar o cara que está entrando, porque o volante já furou. Você não acompanha a bola, você tem que acompanhar a movimentação dos jogadores. E é isso, pronto. Ele não é mais aquilo que eles acham que é. É só isso. Respeito pelo jogador também é não colocar mais peso que ele possa suportar.
Pessoal, o Grêmio também vem de vitória. Agora vamos para a finalização. O Grêmio venceu o Botafogo por 3-1. E aí, o Soldati, faz o teu parecer do jogo rapidinho. Cara, que jogo bosta. Só ficou bom quando o Diego Souza foi expulso. Ou seja, em vez de a gente pensar que ficou com um a menos, eu acho que a gente ficou com um a mais. Né? Um lance ridículo aquela expulsão. Um jogador profissional fazia uma bobagem daquelas. Aquilo é um absurdo, cara. O que foi aquilo que ele fez? Parecia eu jogando futebol de sacanagem na praia. Aquilo ali é coisa de amador, cara. É coisa de cara que tá se preparando para jogar o Cassinão no verão, velho. Coisa ridícula. Ah, foi assim, ó. Mas foi uma dádiva, porque, né, dali a gente deslanchou. Um jogo esse, né, que ficou melhor. Eu espero que agora que deu uma mexida, né, fazer uma coisa que eu gostaria de ver no Grêmio é um ataque de movimentação, cara. Né, já que o Everton voltou a ser escalado, que eu estava questionando esses dias, por que ele não aparecia mais. O fôlego da juventude. Mas eu acho que ele ainda tem velocidade. Então, daqui a pouco, botar um ataque, né, botar uma trinca no ataque ali, botar o PP, Everton e Ferreirinha, os três são rápidos, né? Um semi-rápido, e se movimentando, girando ali na frente, trocando de posições para confundir a marcação, poderia ser uma saída. Entrar o Jean-Pierre de uma vez, cara. Né? O Jean-Pierre tem um inimigo no banco de reservas, né? O Renato, né? Tá falando? O Renato não gosta dele. Ele não gosta. Porque assim, ó, eu vou te dizer, entre Renato e Isaac, eu fico entre Renato o quê? Entre Jean-Pierre e Isaac, o Jean-Pierre toda a vida. Né? E é da função, o Isaac é centroavante. O Isaac joga nas duas, né? Mas eu acho que ele sai melhor quando joga de meia ali. Entre uma e outra, o Isaac é aquele meio atacante, sabe? Que ele é parte ali de trás e infiltra, assim. Ele não é muito não é o pifador, assim, né? Ele não é o de área, né? Que nem dizem. Mas ele sabe fazer a função. É tipo o que o Tony Anderson aquele fazia. É mais ou menos aquele mesmo estilo de jogo. Só que o Tony Anderson, o Renato usava como centroavante mesmo, porque ele era grandalhão, assim. E forte, né? O Isaac não é tão forte. Ele é grande, forte. Mas não é grande. Forte, grande, vasto, lindo. Vou ler a notícia rapidinho aqui. Segundo a Rádio Bandeirantes, o Palmeiras fez uma sondagem a Odair Hellmann. Nossa, mano. Se prepare para retranca. Já Mas eu tenho uma outra notícia, rapidinho. Quem mandou, claro, foi o nosso Zagallo, o mestre do soldado. O mestre! O mestre disse o seguinte, que o Palmeiras também soldou o Miguel Ángel Ramírez, técnico do Sul, lá, o técnico do Sul. E não tem notícia aí que ele tenha sondado o Renato aí, não? Renato, só o Flamengo soldaria. Só tem um homem que ama o Renato, que é o Lino Viana. Cara, já que o momento é da notícia, eu vou ler uma notícia rapidinho, hein? Faleceu a Florinda Barbosa, a viúva do Chacrinha. Ela faria 100 anos amanhã. Putz, podia ficar mais um dia só, né? Para completar um sacanagem. Mas, que nós vamos, pelo menos. Nós vamos ir, cara. Pelo menos siga alguma marca, né? Mas, eu não sei qual é a minha marca. Eu tava falando ali também. Vai, dá-lhe, soldado. Não, eu acho que a minha única marca foi ter dito quando todo mundo tinha esperança que o Bolsonaro ia cair, que não ia cair. Mitou, hein? Mitou. Tá, mas o seguinte, não é falar o nome dele aqui, já tá, foi brido. Tá. Não, e a outra é o seguinte... Vai tomar ban. É que o Renato tinha que ir embora e ele não foi. Ô, Vini, o que tu achou do Yuri Alberto, hein? Eu vou falar de Grêmio, pessoal. Senão nós vamos ficar até amanhã aqui para editar essa porra, eu que edito.
Então, Fui censurado, então, né? Então, segue o baile, segue o de Grêmio. era uma coisa... Não, tô tendo que terminar isso aqui, cara. Já estamos aqui 1h30 aqui. Mas tanto o Pedro como o Soldado estão uma vontade de falar do Grêmio, cara. Eles falaram mais do Inter do que do Grêmio. Eu não consegui ainda, cara. Então fala aí então. Eu vou deixar o Yuri Alberto no final. O que eu ia falar é que, tipo, agora veio a notícia aí que tem o Grêmio procurou aí o tal de Churin, né? Do argentino Churin lá que joga no Cerro Porteño. A informação é que esse atleta chegou, né, chegou na direção através do CDD, né? Não foi por indicação do Renato e nem por um empresário que tenha oferecido. Aí eu fiquei me perguntando, cara, se alguém de vocês sabe me dizer, para que serve o departamento de futebol? Chorinho. Mas a minha pergunta é: para que serve o departamento de futebol? Não é para isso também, sabe? Para tu ir atrás do jogador. Não aqueles velho de uma mesa no escritório esperando chegar a proposta de empresário para contratar jogador. Para que serve essa porra desse CDD, então? Agora eles redescobriram o CDD? Então, estamos há 2 anos contratando porque empresário que chegava oferecia e o Renato que indicava. Tá de sacanagem com a minha cara, né, meu? É que eu acho... Não sei se alguém tem... Não, é que depois quando o Klaus Câmara assumiu, virou o clubinho do Klaus Câmara e do Renato, né? Eram ele, assim, ó, o Klaus Câmara fazia tudo que o Renato pedia, né? Além de contratar os caras do Cruzeiro. Que eu acho que é um treinamento lá pra gente cair pra 2ª divisão, pra apresentar esse futebol. Travou, Soldado. Fala de novo. Mas futebol... a boca do Soldado ficou exatamente o que ele queria dizer, esse futebol. Símbolo do cobre. E aí é o seguinte, esse futebolzinho ridículo que a gente tá jogando, né? E, cara, graças a Deus, descobriram o CDD de novo. Redescobriram, porque em 2015, 16, 17, eles usavam a porra do CDD, né? E aí, casualmente, né, o 15 foi quando o Grêmio mudou um pouquinho a chave ali, com o 5-0. E aí depois veio a Copa do Brasil e Libertadores, né? E, cara, mas sobre o jogo, né, o Soldati achou horroroso e tal. Cara, do jeito que tava antes e para aquele jogo, eu acho que foi muito bom o jogo, para falar a verdade, né? Porque eu vi, apesar de ter sido meio horrível, meio sofrível o primeiro tempo, e até a expulsão do Diego Souza, que eu acho que foi injusto, apesar de que eu acho também que foi amadorismo dele, mas foi injusto, na minha opinião. Não teve força para lesionar, nem nada, mas tudo bem, já foi feito, foi decidido. Acho que um amarelo ali resolvia. Mas o time jogou melhor, cara. Não é à toa que com 1 a menos ainda conseguiu fazer o 3º gol. Mas assim, foi nesse jogo, né, que o Renato tirou o PP e botou o Cortez, né? Aí o Grêmio ficou com 2 lateral direito. Eu queria saber o que é isso. Como é que isso funciona? O que passa na cabeça de um técnico para fazer uma coisa dessa? Vou aproveitar e improvisar o Diogo Barbosa de ponta. É que não tem nenhum ponta no banco, né? Então precisa improvisar. Coisas dos nossos técnicos. Essa renatice, como o Bagé fala, que não dá, cara. Não dá pra as cagadas que ele faz, tipo a que o Baifus mandou agora aqui pra nós.
Deve ser para enfiar no cu essa camiseta. Putz. Não, mas eu vou fazer uma parte, que eu acho que tem um problema aí de contrato, de empresariado, porque quando contrata um cara como o Diogo Barbosa, que tem uma agência atrás dele, né, que faz empresaria a carreira dele, né, gerencia a carreira dele, eles têm cláusulas que obrigam o jogador participar de número X de jogos por ano, tá? Então, por causa dos direitos de imagem, tem um monte de coisa envolvida também. Então, como eles fazem essas barbeiragens, assim, porque tem que contratar jogador a rodo, no desespero porque não tem um lateral decente, acabam trazendo um Diogo Barbosa da vida, que para mim é um cara mediano, nunca se fixou no Palmeiras, né? E eu acho que fez uma boa temporada no Cruzeiro, só que acho que na mão do Mano Menezes, né? Se eu não me engano. E foi isso. Mas aí tem que botar o cara para jogar, porque ele tem um número X de jogos por ano, porque ele tem que aparecer lá. Tem uma Não, cara, mas minutagem. o problema não é o Diogo Barbosa, cara. O problema é o Cortez entrando no lugar do PP e ficar com 2 lateral esquerdo no mesmo jogo. O Grêmio teve 2 lateral esquerdo no mesmo jogo. Não saiu um. É que ele simula tática no FIFA. Com 2. Deve ser isso. Deve ser. Quando bota o Roberto Carlos lá no Play 1, né? Bota no ataque. O Balak central. Alex Central, não, ele era meu volante. Outra notícia que eu vi hoje pela Rádio Pachola, o Sturridge, o inglês Sturridge, foi oferecido ao Grêmio. E a diretoria recusou porque quer contratar sul-americano. História. Tá ali no post da Rádio Pachola. Nossa. Aí eu me pergunto, o que passa na cabeça desse bando de infeliz? Pois é, né? O que passa na cabeça dessas pessoas que estão no controle do futebol do Grêmio? O que passa na cabeça do Paulo Luz? Trevas. Não dá para entender, cara. Tudo bem que pode ser que o Grêmio não tivesse dinheiro para pagar o Sturridge. Mas é um jogador que tava jogando a Premier, cara. Agrega valor, cara. Ele agrega valor. Nós trouxemos um jogador da Premier League também. Jogou um ano, depois foi rebaixado novamente, mas jogou. Que seja, é o campeonato mais, na minha opinião, o de maior qualidade do mundo. Então, se esse cara joga mal e cai, cara, ele vem aqui para o nível que tá o futebol brasileiro, que deve ter o quê? 6 times jogando bem? Meu Deus, cara. Meu Deus. Ele agrega qualidade mesmo, não é? A galera só fala em não sei o que, papapá. Eu só quero dizer o seguinte, pessoal, que eu vou deixar esse formato de vídeo mesmo, que tá divertido. Errou. Tá fudido. Aí, se alguém tirou potoca do nariz, ferrou, cara. Agora ferrou. Eu e meu amigo Sansão, eu sempre pergunto, tá com saudade de Cebolinha? Torcida do Grêmio também. Pessoal, vamos começar a finalizar então agora. O problema é que nós nos estendemos, o Robinho foi um assunto, claro, que importantíssimo, mas Vinícius Espanhol, Bordinho, e o Yuri Alberto? Olha, o Yuri Alberto, né, ele tinha entrado contra o Fluminense, né, o jogo que o Inter perdeu, acho que a primeira partida que o Inter perdeu no Campeonato Brasileiro, mas recém-chegado, então, não tinha mostrado muito futebol. E depois disso, ele entrou agora contra o Sport, né, contra o lesionado, e mostrou futebol, né, mostrou que tem potencial. Acho que é uma opção interessante para o Inter, apesar de ele faltar o time a partir do jogo da Libertadores contra a Universidade Católica, por conta de um amistoso contra o Corinthians Sub-23, pela seleção Sub-20 do Brasil. Acho que tem bola, tem futuro. Acho que é uma boa opção aí para o Inter, que andava meio carente de atacantes. Bom centroavante. E para finalizar, Douglas Borges de Campos, por favor.
Tá, eu concordo com o Vinícius. Eu acho que o Yuri Alberto, pena que se ele começar a jogar um bom futebol, ele vai ser vendido porque o Inter está numa pindaíba violenta, né? Eu falei isso hoje também lá vou mandar um abraço pro Lucas Colar, né? Eu vou mandar esse link para ele depois. E ele falou, eu comentei lá que o problema é que ele não vai ficar muito tempo, né? Eu comentei a mesma coisa. Eu acho que o Cudê começa a definir um número de jogadores que vão rodar bastante no time. Aqueles jogadores que ele pode fazer talvez um rodízio e poupar energia. Eu acho que já começa a se configurar, né? Porque acho que ele testou novamente, porque ele voltou, né? De uma paralisação de 5 meses e ele perdeu toda a mão daquele grupo que ele estava formando. Então ele teve que refazer o trabalho. E hoje a gente começa a ver que há jogadores que estão repetindo substituições ali, estão jogando 1, 2 jogos, saem, voltam. Então ele está começando a definir. Eu só não vi aqueles zagueiros que ele trouxe da Alemanha ainda jogar. Eu não sei se ele está em retreinamento, está numa fase de adaptação, porque ele é muito cuidadoso em relação a isso. O Yuri Alberto, ele disse que ele teria que passar um retreinamento, porque ele tem que entender o modelo de jogo dele. E a gente viu que realmente ele estava certo, porque quando ele entrou naqueles poucos minutos do primeiro jogo e depois agora, a gente viu que realmente o Cudê estava certo em relação ao Yuri Alberto. Ele se adaptou, porque o modelo de jogo do Brasil é diferente. A forma que os jogadores se movimentam é diferente do modelo dele. Então ele tem que fazer o jogador entender como ele quer que ele jogue. E é um processo meio demorado, porque eu vou dizer, tirando uma parcela ínfima dessa nova geração, a maioria não se preocupa com movimentação dos zagueiros, dos volantes. Isso é muito importante, primeiro, para o balanço defensivo e para a compactação das linhas. Isso é muito importante para confundir o adversário também. E ninguém entende isso aqui no país ainda. Eu sempre cito o Paul Breitner, né, que falou em 2013, antes do 7-1, veja bem, ele falou que o Brasil parou na década de 90. Sim. E Espanha, Alemanha tiveram... Inclusive, pessoal, vou falar no ar aqui, eu tenho uma vontade de entrevistar, sabe quem? Gerd Wenzel. Vou tentar o contato dele. E olha, cara, seria bacana trazer o Gerd Wenzel e falar exatamente dessa defasagem tática do Brasil. Ele não vai vir torrar o Brasil, até porque ele mora muito tempo no Brasil. Ele vai falar que é real. Aquela entrevista do Paul Breitner foi interessante. Voltou o Soldati, coisa boa. O Vinícius, tu tem um abraço para mandar? Eu vou mandar um abraço pro meu amigo / irmão, Farid Germano Filho, grande jornalista, amigo de longa data, e que, se ele estiver disponível aí, a gente gostaria de conversar com ele também. Tem várias histórias aí. E sempre isento, né? Um cara sempre do bem aí, que não briga com a informação, não briga com a notícia. Um abraço para o Farid. Então, que o Farid fez parte do nós, que os radiofônicos da década de 80, 90, né? Ele já estava lá, Rádio Guaíba, Band, né? Ele que rodou. Então, esse abraço lá para o Farid, então. Galera, vamos começar a mandar um abraço agora para os nossos, né? Porque a galera nos aturou até. Quem começa? Vou mandar um abraço para essas 14 pessoas que sempre ouvem a gente, né? Lá do lar, lá dos velhinhos, né? Quando não desligam os aparelhos. E não, foi mandar um abraço para quem tem coragem de nos ouvir. Tá? Eu agradeço muito, né? A paciência de vocês, certo? Mesmo colocando meu nome em 20 encruzilhadas, eu tô aqui ainda, viu, gente? Mas assim, tá. O teu santo é forte aí, Graças a Deus, viu? Teu guia é bom. Vamos lá. E, pessoal, campanha do agasalho, viu? Ajudem o Pedrinho, por favor. Ele só tem essa camisa aí, na foto. Posso? Como é que vocês dizem lá? Isso, como é que vocês chamam isso quando ele faz isso aí? O que acontece? Como é que é? Sangrou. Que sangrada!
Não, mas eu tenho um carinho pelo Pedro, porque ele é o nosso LeBron James aí do grupo, né? Ó. Ainda bem que ele deu uma melhorada na luz ali, cara. Ele tava apagando o óculos escuro que tá batendo a luz ali É uma bola de cristal, rapaz. É verdade. Bom, continuando, quem é o próximo aí para se despedir? Vou mandar aí um abraço, então, aí para todo mundo aí que está ouvindo, que teve coragem de ficar esse tempo todo ouvindo. Desculpa a quinta série, mas a quinta série ela acontece geralmente quando tem times como Peru e profissionais com nome de Pinto, né? Então a gente acaba se empolgando. E desculpa se a gente ofendeu alguém e tal, mas é só piada, só piada. É que futebol é Freud. É Freud. Não adianta. É Freud. Não adianta. E queria dizer aí pro Douglas, muito obrigado pela campanha. E podem mandar mais camisa aí do Grêmio, se tiverem. E assim, ó, Douglas, um beijão, ó. O pai tá on, Zé. Tá? Só pegar essa questão do pai tá 11, coisa e tal. Ontem um rapaz na quarta-feira mandando 11. E eu brinquei assim, com essa vitória do Internacional, o Internacional vai a 11 pontos do Grêmio. O rapaz entendeu que eu dei uma cornetada nele. Uma brincadeira, acho que faz parte do futebol, é bacana, e quem fica sem se ofender. Mas de careca para careca, o Maurício Soldati. Isso aí, é o Vinícius. É o Vinícius Soldati. Olha aqui, o negócio é o seguinte, eu queria dizer que se o Pedro só tem essa camisa, então ele tem um traje de gala completo. Esse homem valeu. Esse homem é quase vestido assim, ele entraria em qualquer lugar, inclusive numa sala de audiência, no tribunal, onde é permitido somente trajes devidamente qualificados, como esta veste, que é a camisa do Grêmio. Eu tenho que aturar isso. Porque pensa o seguinte, se tu vai num lugar como esse, né, que tu tem que, é tudo roupa cara e tal, tá aqui a camisa mais cara que eu tenho. Agora que tá aquela camisa daquelas bandas de rock alternativo por baixo que eu sei. Sempre, tá certo. E eu já gosto mais daquele bom velho heavy metal, né, e coisa e tal. Buenas. Posso continuar? Vinícius, continua. Obrigado. Tava elogiando. Primeiro eu fui elogiar o Pedro, agora minha despedida. Fala, amor. Queria agradecer aí a paciência de quem for nos escutar, né? Pessoal que vai escutar esse programa de qualidade aqui, que a gente não tem espírito de café aqui. Dessa vez eu vou deixar. Vai ver, vou botar lá no podcast, vai ver. Não tem espírito de quê? Quinta série? Não. Mas tem espírito de porco aqui, só para avisar. E, pessoal, é isso aí, cara. Uma boa noite, uma boa sexta, 21 horas e 16 minutos. Uma boa noite, um bom final de semana. E que amanhã o Grêmio vença. É isso. Aí amanhã só dizer que amanhã nós estaremos juntos, né? Amanhã Futebol Show RG. Amanhã eu serei repórter do jogo do Grêmio e quem vai comentar vai ser o querido Soldati e o Colares, que era para estar aqui. Se sem vergonha, o nosso querido Fred Mercury da narração, né? Vai ser o Fred Mercury da narração, aquele bigodinho, filho. E aquela voz, filho, é apaixonante. Não tem como não gostar do Colares. Agora sim, Vinícius, espanhol, Bordignon. Fala, Chico Glênio. Bom, não, só agradecer aí o pessoal que também nos ouve aí, no caso vai nos ouvir. E agradecer a parceria dos amigos aí, o convite, né? Minha primeira participação oficial aí no programa e sempre é bom dar umas risadas aí com os amigos. Então hoje o Bordignon perdeu a virgindade. Tirou a virgindade do Bordignon. Quinta série aqui não teve. E eu vou agradecer aos amigos mais uma vez, apesar do nosso tempo ter extrapolado, mas sabe o que diria, né, o Papo Urbano II, né? Sabe o que ele diria? Sim.
Foda-se. Não. Bom, Não, é só não o sei. católico, né? Minha mãe é católica, é brincadeira. É zoeira, então. Mas então, pessoal, grande abraço. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. E quem vai ver isso até o final, cara, eu vou dar uma caixa de gelada, cara. Vou dar uma caixa de gelada, porque para nos aturar, quinta série, piada de peru, piada de pinto, não dá, cara. Não, dá. mas... Olha, gente, o alemão dando uma caixa de gelado parece aquela piada, né? O cara sai do bar assim e diz, ó, meu amigo, para você tomar um uísque, dá 2 pedras de gelo pro guarda lá da porta, né? Cala a boca. Então, Cala a boca. Me fudeu, cara. Então eu ia fazer isso. Sangrou. Abraço a todo mundo e nós vamos nos despedindo. E até a próxima. Tchau, tchau.